Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver sobre TypeScript, né? Que ali é uma linguagem de programação ali fortemente tipada, né? Para a gente colocar no nosso JavaScript, né? Então, basicamente, o TypeScript é JavaScript, igual ele fala aqui, ó. TypeScript é JavaScript com sintaxe para tipos, né? Então, ele adiciona ali uma sintaxe adicional ao JavaScript para a gente ter um suporte ali e ter uma maior segurança, né, no desenvolvimento. Até como ele explica aqui, né? Ó, eu dou um console log user e aí eu tento colocar, por exemplo, aqui ó, um user.name e esse name não existe, né? Nesse objeto aqui, né? Que ele cria. E aí dá um erro falando que a propriedade do nome não existe no tipo first name, last name e tal, role, que é esse tipo user aqui. Então, o TypeScript ele tem autocompletes também para facilitar a gente desenvolver, né? A gente consegue fazer o que com o TypeScript? Tem uma segurança do que a gente está desenvolvendo. Então a gente consegue ali, a gente consegue confiar no código, porque se eu falo que algum dado vai ser uma string, ela precisa ser uma string. Ela não pode ser um número até que eu fale que ela também pode ser um número, né? Então eu preciso realmente tipar isso, né? Então C Sharp, por exemplo, algumas linguagens de programação como C Sharp, Java já vem com a própria tipagem, né? Mas o JavaScript ele não vem com a tipagem já com ele, a tipagem é separada, que no caso é o TypeScript, e aí a gente precisa integrar ele, né? Então para a gente começar aqui, ó, eu vou colocar nessa parte aqui ó, de baixar, e aí tem um comando aqui, ó, npm install TypeScript --save dev, né? Ó, eu vou baixar aqui, já criei uma pasta, eu vou jogar esse comando aqui, ó, e aí ele dá um comando aqui também, ó, npx tsc, para depois a gente compilar ali o nosso arquivo, né? Basicamente, ele gerar pra gente ali um arquivo JavaScript mesmo, né? A gente vai ver isso aí depois. Mas, beleza. Quando eu venho aqui, ó, tá vendo que o TypeScript ele é adicionado como uma dependência de desenvolvimento. Ou seja, o TypeScript não funciona em produção, ele não vai para produção. TypeScript é só, igual eu falei, é só uma segurança para gente, uma sintaxe ali, uma camada extra para a gente conseguir desenvolver o nosso código. Então, o cliente final lá não vê nada sobre essa parte do TypeScript, isso não influencia nada para ele. Isso aí é só para a gente conseguir desenvolver com uma maior segurança. Então, imagine que eu tenho vários devs, tem 10 devs desenvolvendo o projeto. E aí eu tenho uma função para calcular a soma de todos os valores, né? E eu preciso enviar alguns parâmetros. E aí esses parâmetros que tipagem que é? É uma string, é um number, é um array? O que eu preciso enviar nessa função? E aí o dev não sabe, né? Então imagine um código já que existe hoje, e aí o dev entrou agora no projeto. Aí ele vai entrar no projeto, ver o código, como que ele vai saber o que que está enviando em cada função, o que que é cada coisa? Então, aonde que está a fonte de verdade do que é? Você teria que debugar o código, ver quais são os parâmetros que aceita e etc. E não tem nada, não tem um erro, alguma coisa que fala que você, por exemplo, enviou o parâmetro errado. O JavaScript simplesmente vai entender, né? Então, para te mostrar aqui, a gente vai ver algumas coisas sobre o TypeScript, né? E a gente vai depois até ver como que seria no JavaScript mesmo comum, né? Eu vou criar um arquivo aqui, ó, chamado, por exemplo, index.ts, e agora a gente criava o arquivo index.js, né? E agora a gente vai criar index.ts porque a gente tem o TypeScript aqui, né? Então, legal. A primeira coisa que a gente fazia, por exemplo, vamos supor que ó, cria uma variável chamada name, né? Ó, e vou colocar aqui Vinícius. E beleza. E aí, eu coloquei essa variável aqui, ó. Né, eu tô colocando esse name aqui. E deixa eu colocar aqui, na verdade, first name. Aqui, ó. Legal. Name acho que é uma palavra, parece que é uma palavra, tá falando para declarar novamente. Então, possivelmente é uma palavra que já existe ali de próprio name aqui, né, ó, depreciado aqui e tal. Então já existe uma coisa ali, por isso que tá falando isso. Mas aqui na verdade é first name, ó. First name, por exemplo. Coloquei Vinícius aqui, criei uma variável aqui também chamada idade e eu vou colocar 22, né? Legal. E aí o que acontece? Aqui uma variável, dos variáveis que a gente já olhando para ela, a gente já sabe o que que é. A gente sabe que isso aqui já é uma string, né? Isso aqui é uma idade, né? Um número. E aí, beleza, quando eu passo o mouse aqui, ó,
ele mostra aqui para mim bonitinho, né, o valor. Só que eu não tenho tipagem para isso. Imagine que aqui, agora eu preciso colocar em um valor, eu preciso que, por exemplo, a idade seja 22, mas ela, por exemplo, poderia ser assim, ó, né? E eu não sei de nada sobre isso. Eu não sei que isso aqui pode ser uma string, que pode ser talvez, a idade, por exemplo, pode ser nula. Eu não sei. Então, onde que começa a tipagem? Eu começo a tipagem aqui, ó. Por exemplo, no first name, eu coloco 2 pontos e eu consigo tipar aqui o que essa variável é. Então, eu falei que essa variável aqui é uma string. Então, beleza, ó. Ele, quando eu passo o mouse agora em first name, ele é uma string, né? Ó. Ele não é agora Vinícius. Se eu passar a imagem, se eu passar o mouse em cima da variável age, ele vai falar para mim 22. Ele não fala que é um number, ele não fala que é uma string. É por quê? Porque o TypeScript já faz essa inferência, né, de tipo. Já existe essa inferência de tipo no JavaScript que já consegue entender que isso aqui é um number. Mas ele não fala explicitamente. Então aqui é a mesma maneira. Poderia colocar 2 pontos e eu vou colocar aqui, ó, number. E agora eu tô falando que essa variável, ela é do tipo number. E esses aqui são os tipos primitivos, né? Que a gente tem no TypeScript. Que a gente tem, por exemplo, aqui, né? Ó, os mais comuns. String, number, a gente tem um boolean, a gente tem null, inclusive, como eu falei, undefined, a gente tem n, unknown, unc, null, a gente tem aqui, a gente tem never, void, e etc, né? Tem aqui também como tipar, colocando, por exemplo, arrays, objetos, né? E várias informações aqui. Então, a gente tem uma gama de opções aqui para tipar o nosso código. Então, o que acontece? Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, assim, ó, é, menu open, por exemplo, eu vou falar que é um booleano, né? Igual eu falei que é um dos tipos primitivos aqui, né? O que acontece? Quando eu colocar aqui, eu preciso colocar, é um booleano, ou seja, eu preciso colocar true, né? Ou false. Eu não posso simplesmente, se eu colocasse, por exemplo, aqui uma string aqui, ó, aí que o TypeScript começa a operar aqui, ó. O tipo string não pode ser atribuído ao tipo boolean. Então, você vê que aqui o TypeScript já começa a avisar. Se isso aqui fosse um arquivo, por exemplo, JS, né, ó, aqui, ó, as anotações do tipo só podem ser usadas em arquivos TypeScript. Eu tirar a tipagem, mas olha lá, o menu open, ele vai ser aqui, se eu colocar true, por exemplo, né, ó, ele fala que é true só e beleza. Só que aqui, claro, que eu não consigo tipar, porque só funciona em arquivos TypeScript. Mas a gente já não tem essa segurança aqui, porque eu poderia, por exemplo, se permitisse eu colocar esse boolean, ele inclusive deixaria, né? Igual um exemplo melhor para isso é o seguinte: eu poderia criar uma função soma aqui, que ela vai receber o valor a mais b, né? Ó, aí legal, aqui, e eu vou retornar a mais b. Só que assim, você percebe que aqui, ó, no JavaScript, em nenhum momento aqui eu falo o que é esse A mais B. Eu não estou falando que é um número. A gente subentende que uma função para somar vai ser um número. Então eu vou colocar aqui, ó. Tanto que ele fala aqui, ó. É a tipagem N. Ou seja, N significa qualquer coisa. Pode ser número, pode ser string, pode ser null, undefined, você pode ser opcional, nem enviou. Pode ser qualquer coisa. O N é qualquer coisa. Então eu posso colocar aqui, ó, 10. 10, mas da mesma maneira eu posso colocar aqui, ó, assim, e beleza. E ali tá falando que é 2 parâmetros. Eu posso enviar só um e tudo certo. Não, nada tá reclamando aqui que tá errado. Mas quando a gente fosse rodar o código, ia mostrar lá pra gente que algum erro, falando que esperava 2 argumentos, você enviou um só. E quando você tentar somar, pode dar algum erro aqui com strings e números. Ou se de repente você enviou aqui, ó. Você enviou de repente um objeto, de repente vazio. Ia dar um erro porque ele não ia conseguir somar isso aqui mais 10, né? Então, beleza, agora se a gente muda para TypeScript, né, ó, inclusive ele já fala algumas coisas pra gente, ó lá. O parâmetro A implicitamente tem um tipo N, né, ó. Então, ele até fala aqui bonitinho e ele fala que a gente não tem um tipo, então eu precisaria colocar um tipo aqui, ó. Vou falar que esse cara aqui vai ser um number, né? E aí quando eu coloquei isso aqui, ó, já começa a mostrar o argumento do tipo objeto não é atribuído
ao tipo number. Se eu tentar colocar uma string, ele fala também, ó, o string não é atribuível ali, eu preciso colocar exatamente um número. E aí dá certo. Aqui também tá falando, ó, 2 argumentos eram esperados, mais um foram obtidos, eu preciso passar o segundo. Beleza, tudo certo. Só que isso aqui também não é um number. Então, ó, eu consigo deixar bonitinho. Aqui eu posso falar, se eu falar que é uma string, aqui, ele já vai começar a dar erro nesses caras aqui, porque tá falando que tem que ser uma string. Mas como é um number, então eu preciso tipar como number. Então esse é um exemplo aqui simples, né? Então, você pode criar só para a gente colocar os tipos primitivos aqui, você pode ter aqui, ó, só para a gente deixar aqui, first name, eu vou falar que é uma string, então aqui eu preciso tipar como, eu preciso colocar um valor, né, atribuir um valor como string, por exemplo, const age, eu vou colocar aqui que vai ser um number, e eu vou colocar 22. O boolean aqui, por exemplo, assim, ó, eu vou colocar, por exemplo, aqui, vou colocar uma variável para colocar um boolean aqui, de repente, sei lá, colocar uma variável teste, não lembro nada, que eu posso colocar um boolean aqui agora. Eu vou colocar aqui, ó, true, né, ou poderia ser false também. False. Poderia colocar, por exemplo, aqui, inclusive, e uma coisa que dá pra gente fazer é, por exemplo, fazer o seguinte, criar uma variável chamada user, e eu posso, inclusive, fazer, ó, a gente tem esses tipos primitivos, eu poderia tipar como null aqui, entendeu? Null, beleza, e eu colocar aqui null, por exemplo, né? Eu poderia colocar aqui que a tipagem vai ser defined, n, né? Que pode ser qualquer coisa, ou seja, aqui pode ser null, pode ser true, pode ser chaves, né? Ou, colchetes, pode ser o que quiser, mas eu posso ter aqui, por exemplo, uma variável user. Qual vai ser a tipagem dele? Eu posso, inclusive, fazer como objeto, ó. Eu posso falar o seguinte também aqui, ó. Eu posso falar que essa tipagem aqui, user, né? Vai ter o seguinte, ele vai ter um name, que é string, né? Ele também vai ter vamos ver aqui, uma idade, que vai ser um number. E aí o que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar o igual, aí vai ver que eu não posso colocar uma string ou um número. Eu preciso colocar um objeto com essas propriedades, ó. Então, quando eu abrir o objeto, eu vou dar um enter aqui, eu vou dar um contra-espaço, ó. Ele vai sugerir, ó. E isso o TypeScript ele faz muito bem, porque agora ele consegue sugerir pra gente o que a gente tem. Então, é muito mais prático no TypeScript, porque a gente não precisa ficar adivinhando o que existe. No JavaScript, em alguns momentos ele já infere pra gente o que a gente tem, mas em muitos casos ele não fala sobre quais são as opções que a gente tem. E a gente tem que adivinhar, né? A gente tem que lembrar das opções, senão dá erro. Então aqui eu posso colocar, ó, nome eu falei que vai ser uma string, então vai ser uma string. Se eu colocar aqui um número vai dar errado, ó. Então vai ser uma string, vou colocar aqui assim, ó, Vinícius, e aqui eu preciso passar a idade, que também é 22, por exemplo. Né, ó, 22, e beleza, ó, e tudo funcionou. Então eu coloquei essa tipagem aqui, ó. Beleza? Funcionou perfeitamente, né? Da mesma maneira eu poderia criar aqui, por exemplo, uma variável chamada items, e aí eu vou falar que a tipagem dele é um array, né, ó. Então, eu não posso colocar qualquer coisa, eu preciso colocar um array. E tudo resolve. Só que nesse array, eu quero falar o seguinte, ele é um array do quê? Eu não coloco aqui que é um array de string, por exemplo, né? Eu posso falar que é um array de objeto, ó. É um array de objeto, né? E aí ele precisa que o array, por exemplo, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, name responde string. Aí tá falando, você vai colocar aqui, você precisa colocar isso aqui, name, dois pontos, e colocar um valor. Beleza? Aí eu vou ter outro cara aqui. Funciona? Era para funcionar, mas ele não funciona. Então por quê? Porque não é assim que a gente faz, né? Então, você teria que fazer o quê? Você coloca o objeto que você quer, vamos supor aqui, ó, igual esse usuário. Agora eu tenho uma lista de usuários, então o que eu preciso fazer? Eu coloco aqui a minha tipagem, né, ó, que é de um usuário, e aqui no final eu coloco aqui, ó, abro os colchetes. E aí agora eu tô falando que eu tenho uma lista, né, ó. Então deixa eu colocar aqui qualquer número. E agora simplesmente funciona. Por quê? Porque agora eu falei que eu tenho, assim, um objeto, só que ele é um array de objetos. Da mesma maneira que eu posso falar, por exemplo, aqui, ó, que é um array de string, ó. Eu coloco que é
que vai ser uma string, e aí na sequência eu falo que é um array. Então, nesse exemplo aqui, ó, isso aqui funciona, e eu coloco aqui, por exemplo, ó, várias strings, né? Ó, é um array com várias strings, né? É um array de vários números. Então vai ser a mesma coisa, né? A gente vai pegar aqui, ó, e eu vou colocar, por exemplo, tudo o número 1 aqui. Então, funciona da mesma maneira. Aí o array pode ter todos os itens aqui, ó. Eu posso ter, inclusive, aqui o objeto. Dentro do objeto posso encadear a lista. E dentro da lista posso encadear outro objeto. Encadear booleans. Não tem problema nenhum. Tem essa maneira de a gente fazer aqui, ó. Tipar que uma variável vai ser um array de alguma coisa. Mas também tem como a gente fazer o seguinte. Esse number array, tem como a gente tipar assim também, ó. A gente consegue fazer array e colocar aqui, ó, menor que e maior que. Também dá na mesma, né? A gente consegue fazer isso aqui, o array de string, por exemplo, vai funcionar da mesma maneira. Não, a gente pode colocar aqui. Então, tem as duas maneiras. Eu, particularmente, gosto dessa aqui mais simples, o que a gente vê bastante nos códigos por aí, né? Essa maneira que você coloca a tipagem e depois você coloca um colchete aqui para saber o que é. Legal. Tem essas coisas aqui. O que mais que a gente pode ter é a tipagem nas funções, né? Então eu posso ter. E antes de a gente ver isso, você percebe que essa tipagem aqui, ó, vamos rodar aquele comando que ele deu, npx-tsc, né? Ó. Vamos rodar esse comando que ele deu. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo pra gente, npx-tsc, e a gente coloca o caminho, né? Do nosso arquivo, que no caso o meu é o index.ts. Né? Vou jogar esse comando aqui, e ele vai gerar um arquivo JavaScript pra gente, né? O JS. E aí você percebe que quando a gente abrir ele aqui, percebe que ele aqui ó, é praticamente uma cópia do que a gente tem, só que sem a tipagem, né? Então, basicamente aqui, ó, quando a gente tem aqui first name 2.string, ele só deixa first name e o nome, né? Então, em produção, vamos supor que isso aqui é em produção. Isso aqui em produção não precisa ter 2.string, falar essas tipagens, porque isso aqui é só pra gente desenvolver. Na prática mesmo aqui, em produção, isso não funciona para nada, não serve para nada isso aqui. Esse number, string, esse objeto falando que o name vai ser um string, o age vai ser um number, isso não serve para nada. Então, ele só precisa que o código tá seguro e aqui ele tem um resultado disso, né? Então, posso apagar esse arquivo aqui, é só para ver o que ele gera para a gente. Legal. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter a tipagem nas funções, né? Nos parâmetros ali, até na tipagem de retorno. Então vamos seguir aquele exemplo. Igual eu falei, const soma, né? Eu tenho aqui o valor A, o valor B, né? E não vou nem criar como const, vou criar como function mesmo. Function soma. E eu vou falar que eu vou retornar ali o A mais B. Beleza. Então a tipagem que a gente pode ter, que eu estava fazendo, era aqui, ó, tipagem nos parâmetros de uma função. Eu posso falar que esse cara aqui vai ser um number, e esse cara aqui vai ser um number também, né? Então eu faço isso aqui. Agora, quando eu chamo esse soma, você vê que aqui ele já mostra para mim, ó. Os dois parâmetros são number, e até tá falando aqui, ó, esses dois pontos number. A gente já vê isso aqui, essa segunda parte. Mas a gente coloca aqui, ó, e ele vai falar que o primeiro parâmetro ali é um número. Se eu passar string, já vai dar erro, né? Ó. Deixa eu passar os dois com string. Já dá erro, que tá falando que espera um number, e eu posso colocar, por exemplo, 20, 20. Deu tudo certo, né? Então, legal. Assim eu já consigo tipar os parâmetros da minha função. E agora, esses dois pontos number que ele fala, aqui o TypeScript já está inferindo já a tipagem para a gente, né? A gente precisaria colocar porque já está inferindo para nós. Mas a gente pode falar também que além de tipar os parâmetros que você quer enviar, você quer tipar o retorno dessa função, porque essa função ela está retornando o quê? A mais B. Como a gente sabe que está somando um número, ela vai retornar um número para a gente, né? Ela vai retornar, por exemplo, aqui, ó, resultado. Ela vai ter aqui, ó, um número, né? A gente sabe disso. Mas aqui, depois dos parâmetros, ó, eu posso tipar que ela vai retornar, por exemplo, um number, né? Que é exatamente o que ela já estava fazendo. Então, eu sei que essa função precisa retornar um número. Então, vamos supor que essa soma ela não precisa retornar um número. Essa soma ela precisa retornar, por exemplo, uma string. E aí vai dar erro, porque está falando, ó, o tipo number não pode ser atribuído ao tipo string. Como eu estou fazendo aqui o A mais B, ou seja, 20 mais 20 é 40, é um número. Então, eu preciso fazer isso aqui me retornar como string, né? Por exemplo, poderia aqui converter para string, né? Só para funcionar. E aí quando eu passo o mouse aqui, ó, ele é string, né? A soma, ela devolve uma string, né? E se de repente é uma função
que eu simplesmente não preciso retornar nada, né? Eu não preciso retornar nada. Ela é só simplesmente a função, ela só faz ali uma soma, faz um cálculo e só isso. E eu posso te falar que ela é void, né? Que é um desses itens aqui, ó. O void é sem retorno. Não tem nada para retornar, é só simplesmente ela faz alguma coisa e não retorna nada, né? Mas na maioria dos casos a gente não precisa colocar a tipagem de retorno, né? Porque o próprio JavaScript ali com TypeScript já faz essa inferência de tipo, né? E quando eu falo inferência de tipo, significa que ele já automaticamente já traduz para a gente, né? Ele consegue entender ali, inteligente o suficiente para entender que não retorna nada, né? Então por isso que fica assim. Mas em alguns casos, dependendo do que como você organiza o seu código, é bom ter aqui a tipagem explícita, né? Porque como você pode ter uma função que faz algum cálculo específico ou alguma coisa, por exemplo, essa aqui soma, a gente sabe que se a função que soma, ela vai retornar o resultado da soma, né? Mas uma função que talvez calcula determinados dados, né? Ele calcula, faz uma análise, talvez não precise retornar nada, ou talvez precise realmente explicitar o que, que ele retorna para ficar mais fácil entender, né? O que, que de fato ele retorna. E a maioria das coisas você tem que passar o mouse no TypeScript, né? Ó, quando você está usando, para você saber se a tipagem está tudo certo, né? Ó, tá mais ou menos conforme você espera. Isso aqui te ajuda muito. O que a gente pode fazer aqui também como parâmetros, a gente pode dizer que os parâmetros são opcionais. Então, eu vou criar uma função aqui, por exemplo, e aí eu vou criar uma função, por exemplo, aqui, se o... Vou criar uma função para calcular, por exemplo, vou colocar em português mesmo, para calcular, é, para calcular, vamos pensar aqui num exemplo, que a gente poderia colocar, por exemplo, aqui, é, distância, calcular distância entre, entre pontos. Vamos supor aqui, ó, entre pontos. Eu quero calcular a distância entre cidades, vamos colocar assim, calcular a distância entre cidades. Essa é a função. Aí aqui eu ia ter a minha lógica, né, ó, toda aqui para calcular e tudo mais. Ah, eu quero retornar string. Opa, tem que colocar aqui então. E aqui eu sou obrigado a retornar uma string para dar certo, né? Então, beleza. Só que o que eu quero mostrar aqui, que para calcular essa distância entre cidades, eu preciso receber quais são as cidades, né? Então eu posso falar, por exemplo, aqui, ó, que vai ter uma city A, vamos supor. Ela vai ser uma string, beleza? E é isso aqui. Quando eu chamar essa função calcular distância entre cidades, eu preciso passar uma cidade, né? Por exemplo, São Paulo. Eu quero calcular a distância entre cidades. Só que aí eu preciso ter também a city B, né? Ó, vou falar que ela é uma string também. Eu quero colocar São Paulo aqui, uma distância de São Paulo até Japão. Beleza. Quando eu faço isso, tudo certo. Só que assim, pode ser que tenha uma city C aqui, ó. City C que é uma string. Só que ela, tipo assim, ela não é obrigatória. Por quê? Por causa que, para me calcular uma distância entre cidades, no mínimo eu tenho que ter duas cidades para calcular a distância. A city C talvez ela não é. Eu tô colocando um exemplo hipotético aqui, mas assim, esse argumento aqui, esse parâmetro, não é obrigatório, né? Você pode passar se você quiser calcular mais distância ainda, mas não é obrigatório. E aqui ele tá falando, ó, você precisa de 3 argumentos, mas você enviou só 2. E aqui você pode falar que o parâmetro é opcional. Então, como que você faz? Você pode colocar aqui, ó, uma interrogação. Essa interrogação faz ele ser uma string ou undefined, né? Inclusive, se você quiser ainda colocar ele aqui, você pode colocar como undefined e tudo funciona. Mas esse city C aqui vai chegar como undefined, ou seja, não existe nada, né? Mas se você quiser passar, você pode passar. E se você quiser passar, tem que ser uma string, né? Então, você consegue fazer isso dessa maneira. Então, você pode falar, por exemplo, assim, que ele vai receber uma city A, city B como string e tudo mais. Ou você pode falar também que ele é opcional, né? Mas também você pode fazer o seguinte, você falou que é opcional. Mas se você não quisesse falar que é opcional, né? Ele realmente precisa colocar um terceiro argumento, obrigatoriamente, porque aqui, ó, eu posso colocar só 2 e tudo certo. Mas assim, não, no meu caso eu preciso realmente ter que ter 3. Por mais que seja, não vai fazer nada isso aqui, tem que ter 3. Então você pode tirar isso aqui que é opcional e você pode colocar
o ou, né? Basicamente assim, ó, que eu posso falar que ele vai ser um string e a gente coloca uma pipe aqui, ó, ou undefined. E aí eu posso, realmente, eu passo aqui, ó, undefined ou uma string para dar certo. E isso de ou funciona para qualquer coisa. Eu posso criar uma variável aqui em cima, ó, criar uma variável, por exemplo, aqui de, por exemplo, aqui, ó, idade, né, ó, age, e eu posso falar que é uma string ou number, ó. Não tem problema nenhum. Eu posso colocar aqui dessa maneira, ó, colocar com português só para não ficar reclamando aqui, idade, e aí falar assim, ó, é uma string ou number, então uma string funcionou, mas se eu quisesse colocar, por exemplo, 20, funciona também, porque eu falei que ele vai ser uma string ou number, né? Então, se eu quisesse falar que é uma string ou number, ou você pode encadear mais ainda, ou um boolean, então o que acontece? Eu posso colocar 20, eu posso colocar string, eu posso colocar um true, né, false, não tem problema nenhum, por quê? Porque eu tipei, eu falei que pode ser uma string, um number ou boolean, né? E se eu quisesse falar que ou pode ser um objeto também, um objeto com um name aqui, dois pontos string, vamos supor, tô aqui inventando coisa. Eu poderia vir aqui e falar agora aqui, ó, tem um name que vai ter alguma informação. Então eu posso criar essas coisas aqui falando que pode ser um valor ou outro, né? Eu possível fazer isso aqui também. Então não tem problema, eu posso fazer tanto a maneira de ser opcional, né? E deixar aqui assim, né? Dois pontos string. E aí eu envio ou não, mas se você quer realmente enviar, ou você em algum momento você quer que o valor possa ser string ou number ou alguma outra coisa, você pode tipar aí e fica tudo certo. Então, não tem problema, né? E você pode tipar também, da mesma maneira, você pode tipar aqui que o retorno pode ser um string ou number, não tem problema nenhum, né? Você pode colocar aqui, ó. Então você vai, por exemplo, retornar uma string, né? E tudo certo, ó. Deixa eu fechar essa janela aqui. Você retorna uma string, mas se quiser retornar um number aqui, ó, não tem problema também. Você falou que você quer retornar, né? O que você pode retornar. Então, não tem problema fazer isso aqui. Nas funções, você consegue tipar ali os parâmetros, tipar o retorno, colocar aqui os parâmetros como opcionais, se quiser, né? Colocar como, inclusive, esse ou, né? Pode ser um valor ou outro, né? Então, não tem problema nenhum. Legal. Agora, a outra coisa que a gente pode ver aqui, muito boa, são as interfaces, né? Eu vou até colocar aqui assim, ó. Interfaces e types. Por que que acontece? Essas interfaces e types a gente usa muito no TypeScript, principalmente as interfaces. E aí, como que funciona, né? Quando eu tenho uma interface aqui, vamos começar pela interface. Eu crio qual é a sintaxe? É assim, ó. Eu coloco a interface, esse nome é reservado, inclusive do TypeScript, do JavaScript também. Eu coloco essa palavra reservada e aí eu vou colocar, por exemplo, uma interface aqui, um exemplo que o pessoal dá muito, é a interface aqui animal, por exemplo. Animal. E aí o que eu faço? Você coloca o nome da interface, sempre com a primeira letra maiúscula, e você abre chaves. Ó. Você abre chaves e você coloca o que você quer aqui. Ou seja, qual é a sua tipagem? A interface, no final das contas, ela é um modelo, né? Ela é uma interface, ou seja, ela é só uma representação ali, um contrato do que essa interface animal ela tem. Ou seja, é um conjunto de tipagem, né? Então a gente vai falar, por exemplo, assim, ó, para essa interface animal, eu tenho, por exemplo, aqui a quantidade de olhos aqui, né? Olhos, que vai ser number. Eu tenho aqui, por exemplo, a cor. Vou colocar tudo em português mesmo. A cor, que vai ser uma string. Tem que ter a cor do animal. Eu tenho que ter a quantidade de patas também, que vai ser um number. E aí eu posso falar, eu quero enviar a quantidade de patas como number ou string. Mesma coisa, number ou string. Ah, esse valor aqui, patas, pode ser que não exista, né? Pode ser que nesse animal não tenha patas. Então você pode colocar assim, ou nulo também, né? Ou nulo, porque você envia como nulo, ou você pode colocar assim, ela é opcional, esse parâmetro aqui, ó. O opcional também funciona para isso aqui, né? Você pode colocar o opcional aqui, depois você não declara ele. Então vamos colocar assim, ó, a gente colocou olhos, cor e patas. Esse animal. Ou seja, a gente tem um contrato do que essa interface animal ela precisa existir.
O que que isso significa? Que se eu criar aqui uma variável chamada, por exemplo, aqui, ó, cachorro, e eu tipar ela como animal, ó, o que acontece? Quando eu abrir aqui o objeto, né, ó, eu abrir o objeto, ele vai falar para mim, ó, que eu preciso passar essas opções. Animal patas é number, animal olhos é number, e por aí vai. Então eu preciso passar, por exemplo, vamos passar aqui na sequência, né? Olhos. O cachorro ali tem 2 olhos, a cor dele, que eu falei que é uma string, é branco, e o que mais que eu quero? Eu quero falar também, por exemplo, que as patas ali são 4 patas. Beleza? Criei o meu cachorro. Eu poderia criar aqui, por exemplo, o concha aqui, por exemplo, poderia colocar aqui gato. E aí, ou posso colocar, por exemplo, assim, vamos colocar aqui tipo um sapo, por exemplo. Colocar aqui o animal aqui, ele tem 2 olhos também. A cor dele aqui é verde. E as patas dele, vou colocar, por exemplo, vou colocar que ele tem 2 patas. É isso. Então, eu consigo fazer isso aqui com o animal, ou seja, é um contrato do que você precisa ter. Então você pode colocar assim, ó, esse animal tem asas, vamos supor, né? E é number. Você pode fazer 2 coisas. Você pode colocar um number ou nulo, vamos supor, ou nulo, e aí você vem aqui, coloca que asas é nulo, né? Por exemplo. Mas também você pode colocar que ele é um number, mas ele é opcional. Agora, sua tipagem não fica reclamando. Por quê? Porque é opcional, você não precisa enviar. Mas se você quiser enviar, você pode enviar. Pode enviar e falar que tem 2 asas do sapo aqui, por algum motivo. Não tem problema. Você pode fazer ali, criar como você quiser. Então, interface é isso. E aqui na cor, também, se você quisesse, além de uma string, porque tem essa maneira de você colocar uma string, mas tem outra maneira também de você pode colocar exatamente quais são as opções que você pode ter de string também. Vai ser uma string, mas você quer colocar quais opções de string pode ser. Então você pode colocar assim, ó, abrir string, colocar assim, ó, branco, por exemplo, ó, ou preto, né? Lembra desse ou aqui que eu falei, que pode ser um string ou number e tal. Funciona para esse caso também, ó. Pode ser branco ou preto, ou por exemplo, amarelo. Amarelo. E aí você vai ver que aqui no verde vai dar errado. Por quê? Porque você não corresponde a branco, preto ou amarelo. Se eu colocar aqui, ó, e eu der qualquer coisa, se eu sumir essa sugestão, você vem aqui dentro, dá um Ctrl espaço e aí vai mostrar. Você pode colocar uma das opções. Pô, esse sapo aqui vai ser amarelo. E é isso. Então você pode colocar dessa maneira aqui também, ó. Dessa maneira. Então assim que é a interface, a gente cria um contrato basicamente aqui do que a gente está falando. É um conjunto de tipagens. E aí você usa ela quando você precisar. Aonde que entraria bem essa interface? Aqui onde eu criei o usuário. Se eu vir aqui em cima agora, eu poderia criar um interface aqui, user, né, chamado user. E eu vou criar, por exemplo, aqui, que ele vai ter um name, que é string. E aí eu vou ter um age, que é um number. Né? Para mim não precisar ficar criando um objeto assim, ó, que esquisito fica essa tipagem assim, ó. Olhando a sintaxe, fica esquisito olhar assim, né? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar agora user. Funciona da mesma maneira, né? Ó. Tem um name aqui, se eu tirar a idade ele vai reclamar. Tudo normal. A diferença é que eu coloco esse interface user aqui, que é um contrato, ou seja, eu coloco um conjunto de parâmetros que ele precisa enviar, caso alguém usar esse contrato, né? Referenciar ele igual aqui. E aí ele é obrigado a passar os parâmetros, né? As propriedades de acordo com o que eu configurei aqui. E é bom que é reutilizável isso aqui, né? Porque se de repente eu preciso agora usar em algum outro lugar, eu posso usar. E aí é bom até criar sempre. Mas aí você vai pensar, né? Pô, mas eu vou criar uma tipagem para users, para usuários. Não faça isso. Por quê? Porque ao invés de você criar uma interface para colocar usuários e você vai falar que essa tipagem aqui. Como você vai falar que essa tipagem aqui é um array, né? Aí você tem que colocar users, por exemplo, colocar um array aqui, que vai ser um array de nome e idade. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que você vai ter um nome aqui chamado users, né? Então, só que não cria assim, o que você faz? Cria ela sempre no singular, a interface. Na maioria dos casos, acho que eu assim, particularmente nunca vi criar a interface no, no plural, vamos dizer assim. Porque geralmente é uma boa prática colocar sempre no singular. Por quê? Porque às vezes você pode ter um usuário. Imagina que você tem lá uma lista de usuários. E aí você vai ter o usuário aqui, ó, o user. Só que se você precisa editar um usuário, o que você vai enviar como parâmetro, por exemplo? Um usuário só, você não tem uma lista. E aí como que você vai ter essa tipagem?
né, de um usuário só. Então é bom sempre criar no singular, porque se você precisar colocar no plural, vamos supor que eu tenho aqui, ó, users, né? Users, eu posso fazer o quê, ó? Aqui, ó. Coloco a minha interface user e falo que vai ser um array, ou seja, eu falo que vai ser um array de usuários. Agora eu vou ter o quê? Um name. Aqui, ó, a idade, por exemplo, 20. E aqui eu tenho um array de usuários, ó, normalmente. Então fica mais fácil você criar ela no singular e quando você precisar, você transforma ela em array, né, em lista. Então, muito mais fácil desse jeito. Mas beleza. Continuando aqui, então, a interface é um contrato, né, do que a gente pode aqui colocar, né, para a gente usar nas nossas propriedades aqui nos nossos códigos, né, nas variáveis. Legal. E aí a gente tem essa aqui as interfaces, né? O que a gente pode fazer também? Aqui a gente pode ter types, né? Não na interface, mas a gente pode ter types. E esses types aqui, a sintaxe é o seguinte: ó, você coloca aqui type, e aí na sequência você vai colocar qual é o tipo, né? Então vamos supor assim que vai ser aqui, ó. Vou colocar assim, ó, status de vida. E aí também tem que colocar como aqui a primeira letra maiúscula. Status de vida, eu vou colocar esse type aqui, ó. Eu posso criar assim também, ó. Imagina que eu quero fazer isso aqui, eu posso fazer também, ó. Percebe que não dá erro nenhum, ó. Status de vida. Vamos supor que eu colocar assim, ó, animal 2, ó. Só pra gente ver. Animal 2. Eu vou criar aqui o cachorro 2 com a tipagem animal 2. E ele vai pedir os mesmos valores, ó. Então deixa eu até copiar. Pô, você tipou como type e interface, mas é a mesma coisa, não? É a mesma coisa, deu o mesmo resultado. O que muda? Muda algumas coisas, que o interface, ele tem alguns poderes que a gente vai ver, que a gente pode fazer aqui quando a gente tem interfaces. Agora, o type, ele também pode fazer isso, mas ele também tem. Ele é mais fechado, vamos dizer assim, né? E ele tem também uma outra coisa que funciona nele que não funciona no interface. Que é o seguinte: igual eu tava fazendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Que era o status de vida, né? Status de vida. O que eu posso fazer? Eu não preciso abrir chaves e colocar alguma coisa aqui, né? Tipo, que eu quero colocar, por exemplo, olhos e falar que é uma string. Nem sempre eu tenho uma variável, né? Uma propriedade que eu quero referenciar. Às vezes eu só tenho um texto, né? Igual aqui, por exemplo, branco, ó, branco, preto, amarelo. Imagina que você tem aqui várias cores. Você vai colocar aqui e aí, tipo assim, você tem uma outra tipagem que tem isso aqui, aí você vai lá e vai colocar repetir de novo também. Não vai ficar legal. Então, no type você consegue fazer isso, ó. Você consegue criar, por exemplo, o status de vida, por exemplo, aqui, ó, vivo e morto. Por exemplo, eu consigo fazer isso aqui, ó. E eu não tenho nome de propriedade. Não tenho uma propriedade chamada olhos, uma propriedade chamada cor, alguma coisa. Status de vida. A própria tipagem se chama status de vida. E aí, eu posso, inclusive, criar, falar aqui, ó, aqui eu vou ter o, o status aqui, ó. Status do cachorro. Que vai ser aqui a tipagem, ó. Status de vida. Vai ser a própria tipagem. Ou seja, agora eu passo passar aqui, ó. Esse cachorro tá vivo e esse sapo tá morto. Então, eu posso fazer isso, ó, eu não preciso de uma propriedade. Por quê? Porque se eu tivesse uma propriedade aqui, eu precisaria ter uma propriedade, por exemplo, aqui chamada status, por exemplo, aí colocar aqui vivo ou morto, e aí acontece. Nesse status, olha o que ia ter que fazer. Ia ter que abrir uma chave para colocar em status. Colocar, olha que esquisito que ficaria. Né? Então, por quê? Porque no animal ali eu tenho que ter um status para colocar a tipagem, e aí aqui eu teria que colocar o valor. E não é interessante fazer isso aqui. Eu quero só o valor direto, né? Então eu posso colocar aqui já direto dessa maneira aqui, ó. Então fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, poderia colocar aqui type cores, por exemplo. Poderia colocar como cores aqui. E aí eu poderia colocar exatamente isso aqui, ó. Branco, preto, amarelo. Colocar isso aqui. E depois só vir aqui, ó. E colocar cores. A tipagem de cores e funciona perfeitamente, porque agora eu tenho aqui o branco, ó, funciona tudo certo, o show aqui é preto.
e beleza, não tem problema nenhum, ó. Eu criei o type aqui e funcionou. Na interface você não consegue fazer isso, você não consegue criar a interface aqui, né, ó, colocar isso aqui e você falar, por exemplo, aqui que ela é igual e colocar assim, né, ó. Aqui alguma coisa, tanto que ele já dá até erro, por quê? Porque ele espera uma chave, ou seja, a interface ela precisa de uma chave. Até porque a interface já é um contrato com um conjunto de propriedades, né? Então ela é um objeto, né? Então tem que ter chave, chave e valor. Então o type você consegue fazer isso aqui, ó, você consegue tipar dessa maneira. E não só isso também, né? Você poderia colocar uma propriedade também, que se a gente ver aqui, ó, na interface, né? Uma coisa que eu não falei, mas você poderia criar uma variável aqui, qualquer variável. Vou colocar uma variável aqui, por exemplo, preço, e vou falar que ela é 200 aqui, ó. Eu vou falar que ela é string, number, né? Aqui, ó, preço, number 200. Legal. Só que aí você poderia falar também, por exemplo, que ela é, essa da variável aqui, ela é read-only, né? Read-only number. Ó, em tipos literais, deixa eu colocar um let aqui, ó. Parará. Porque o que acontece nisso aqui? Você pode falar que essa propriedade aqui, ela é um read-only, que significa o quê? Que ela vai ser simplesmente uma propriedade que ela você não sei se você colocaria ela aqui, eu sempre confundo, né? Mas basicamente o read-only que existe no TypeScript é justamente para você falar o seguinte, que essa propriedade aqui, ela somente vai ser de leitura. Ela não pode ser mudada em algum momento, né? Então, se vamos supor, você criou uma, uma propriedade e aí você, por exemplo, você não quer que aquela propriedade ela sofra alguma alteração, né? Você não quer que aquela propriedade que você colocou, ela vai ser para você mudar. Igual aqui, por exemplo, olhos. Você consegue escrever, né? Colocar aqui, ó, 2. Por isso que não funcionou aqui, porque eu coloquei 200, né? Mas você coloca aqui, por exemplo, olha, você coloca um valor para ela, 2, cor, preto, patas, 4, e esses valores mudam, né? Você pode colocar qualquer coisa. O read only, né, que a gente coloca, é como se fosse o seguinte, é como, fala só em tipos literais de matriz e tupla, mas é o seguinte, é como se a gente estivesse falando aqui que esse olhos, ele vai ser um read only, ou seja, só vai ser somente leitura, por quê? Porque vamos supor que isso aqui está definido, vamos supor que isso aqui é 20, né? Então, tipo, ele nunca vai mudar. Eu tenho aqui, ele participa da minha interface, vamos dizer assim, só que isso aqui é sempre 20, ou seja, eu só vou usar esse valor do read only para ler só. Eu nem sei se eu poderia colocar aqui, acho que não poderia colocar aqui também, não. Não. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui, read only, ó, read only. Ó, utilitário aqui, e aí ele fala aqui que você tem, ó, por exemplo, vamos ver se a gente tem um exemplo mais simples aqui, ó. Read Only, tá aqui, ó. Read Only, ele tem uma interface aqui, né, uma interface to do, e ele tem que é um title string. E ele tá falando o seguinte, ó, que esse cara aqui vai ser um read only, ou seja, ele não pode, tá vendo que quando ele tenta atribuir, ó, to do title e colocar hello, ele não consegue, por quê? Porque a variável aqui que ele colocou read only já tem um title e com um nome aqui, ó, e ele não pode escrever de novo. Por quê? Porque ele não pode assinar title por causa que ela é read only, a propriedade é read only, ou seja, somente leitura. Você não consegue ficar mudando por conta que você só tem uma de leitura. Então, isso também traz uma segurança, né, pro código. Então, beleza. Mas é possível também ter um read-only ali para você colocar que algum valor vai ser somente leitura mesmo. Então, beleza. Tem essas coisas das interfaces aqui e legal. E aí, o que a gente pode fazer mais aqui? A gente viu dessa parte do type, mas da interface, o que a gente pode fazer também? Eu coloquei aqui, ó, uma interface aqui animal, e aí o que eu coloquei? Eu coloquei as coisas genéricas. Por exemplo, eu vou criar uma interface aqui, que ele poderia ser, por exemplo, ó, eu coloquei olhos, todo animal tem olhos. Cor, todo animal tem cor. É, todo animal tem patas? Não. Por exemplo, uma cobra não tem patas, por exemplo, né? Uma cobra não tem patas. Ou algum outro que você vai colocar não vai ter patas. O estado de vida todo vai ter, todo animal tá vivo ou tá morto. Então, esse patas aqui talvez ele não é tão interessante pra gente, né? Por causa que a gente colocou o animal
no sentido global, o que mais tem em comum. Só que aí o que a gente pode fazer? Eu preciso colocar as patas aqui. Então eu poderia criar uma interface chamada, por exemplo, cachorro. Eu poderia criar uma interface chamada cachorro específico, né? Posso colocar cachorro aqui e eu posso falar que o quê? Que ele estende, ó, extend, ele estende animal, né? Ou eu poderia criar, por exemplo, uma interface aqui chamada ave, ou, se não me engano, quadrúpede, né? Que eu acho que é de quatro patas e tal. Então, mas eu poderia criar uma interface aqui cachorro e ele estende de animal, ou seja, ele pega tudo que tem em animal aqui, mas ele tem um cachorro aqui que o cachorro vai ter patas, por exemplo, né? Então, ele vai ter patas e aí eu vou falar aqui que vai ser um number. E aí eu poderia falar assim, qual característica também que tem específica do cachorro? Eu poderia colocar aqui também uma outra propriedade que corresponde ao cachorro, né? Poderia fazer isso aqui. Mas agora o que eu posso fazer? Agora que eu fiz isso, eu posso colocar aqui cachorro. E aí permanece. Beleza, normal. Só que pro sapo vai ficar legal, dá certo também. Só que o nome da interface não é intuitivo, né? Então, era só pensar numa maneira de colocar aqui, em vez de colocar animal genérico, pode colocar aqui patas, que ele vai ser um number. E simplesmente colocar em algum animal, você coloca zero. Mas aqui é um exemplo só do que você pode fazer. Porque você pode criar uma interface, por exemplo, chamada ave, né? Interface. A ave, é que aqui eu especifiquei exatamente o cachorro, né? Mas você pode colocar uma ave, por exemplo, aqui, e você estende, né? Você estende de animal. Você estende de animal e você coloca aqui asas. Por exemplo, porque você sabe que a ave vai ter asas. E aí você coloca um number aqui. E agora, se você criar uma. Deixa eu tirar esse sapo aqui, ó. Se você criar uma variável chamada, por exemplo, galinha, que é uma ave, você pode colocar aqui a ave, beleza? E você vai ter um igual aqui. E você vai ter aqui as mesmas coisas, ó. Você vai ter a cor da galinha. A galinha, por exemplo, eu falei que ela é amarela, né? Tem dois olhos. O status, né? Ela tá viva. E aqui também, por exemplo, a asas, ela tem duas. Então eu poderia fazer isso aqui. Eu coloquei agora um avestruz. Aí eu coloquei aqui um passarinho. Coloca também. Então você consegue fazer dessa maneira também. Você consegue estender aqui a sua tipagem, porque você não precisa criar uma tipagem simplesmente fixa. E aí toda vez que você for precisar de alguma coisa, você criar uma nova. Então você não precisa disso, né? Você poderia, por exemplo, criar. Vamos supor, onde que você colocaria isso aqui no exemplo real? Vamos supor que você tem aqui, ó. Eu vou criar aqui para baixo, ó. Só para misturar ali. Eu vou criar, por exemplo, aqui, ó, uma interface pagamento, né? Ó, pagamento. E nessa interface você sabe, por exemplo, que você vai ter aqui, ó, a data do pagamento, né? Inclusive uma tipagem que a gente tem é o date também, ó. A gente tem uma tipagem date lá no TypeScript. Data do pagamento. Você vai colocar, por exemplo, assim, valor. Valor do pagamento. O valor do pagamento vai ser um number. E aí, beleza. E beleza, você vai ter um método de pagamento, ó. Método de pagamento. Qual é o método de pagamento? Você poderia criar aqui, ó. Um type, por exemplo, para ter os métodos, ó. Type payment method, por exemplo. Vou colocar aqui assim, ó. Pix ou cartão crédito ou cartão débito ou dinheiro, por exemplo. Dinheiro. Ou cheque, enfim, tudo mais. E aí você pode colocar aqui, ó. O método de pagamento vai ter um desses aqui. E aí, por exemplo, beleza, é isso que você tem global. Só que assim, você pode ter um pagamento específico, né? Você pode ter um pagamento, por exemplo, via TED, ou algum pagamento diferente, e você tem outros valores. Isso aqui é o pagamento genérico. Todo pagamento vai ter o método de pagamento, o valor do pagamento e a data. Só que aí, você, por exemplo, você tem ali, por algum motivo, você tem aqui, ó, o pagamento da empresa. Pagamento da empresa, você se estende do pagamento, porque nesse pagamento da empresa tem a data do pagamento, o valor do pagamento e o método, só que aqui você vai colocar, por exemplo, assim, o CNPJ da empresa. Esse é o string, né? Posso colocar que é um number aqui, né? É um number aqui que vai ser números, mas, né, 2026 agora vai ter string, vai ter letras, né, no CNPJ. Então,
Posso colocar que é uma string, por exemplo. Aí, beleza, ou seja, agora você colocou o pagamento da empresa que deu CNPJ, porque talvez o pagamento que você recebeu aqui é um pagamento meu, né? Que eu não tenho CNPJ, então, beleza. Então você colocou o que é mais genérico e você colocou aqui, ó, o que que você tem de diferente, pagamento da empresa. Então, isso também funciona, né? Então, beleza. Então, dessa maneira também você consegue estender ali as interfaces, né? Legal. O que que a gente pode fazer aqui também? Mais uma coisa que a gente tem, né, no TypeScript que a gente pode ver, é sobre o nosso generics, né? Generics em funções. Que basicamente é como se a gente fosse fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui uma function, e aí vamos colocar que essa função aqui, ela vai ser, na verdade, Vamos colocar aqui como se fosse soma mesmo. Aqui, ó, soma. Vou colocar 2 aqui, que eu acho que já tem uma soma lá. E eu vou colocar aqui o valor A, o valor B, os dois vai ser number, né? Vai ser number. E aí, beleza. E você poderia colocar, por exemplo, aqui, o seguinte, né? Você poderia ter nos generics, que é o seguinte, você poderia ter ó, um generics aqui, ó, por exemplo, que você vai colocar que vai ser. Eu vou colocar a sintaxe primeiro e aí a gente vê. Né? Deixa eu retornar aqui. Um A mais B aqui. E aí eu vou falar, por exemplo, aqui que esse cara aqui, esse item aqui, ó, um terceiro item, né? Que tem aqui primeiro assim, eu tenho o valor A, o valor B, e por exemplo aqui eu tenho o resultado. Resultado, eu vou colocar esse T que eu acabei de colocar. Né, ó. O que eu tô falando aqui? Eu tenho a tipagem, isso aqui pode ser um T, pode ser um B, pode ser o que quiser, né? Importante ser maiúsculo. Mas eu coloco T de tipagem, né? Então esse é o generics que é o quê? Eu tenho aqui uma função de soma, que vai somar o valor A mais B e tudo mais, né? E aí eu tenho uma variável aqui, né? Const A mais B. Vamos supor aqui que eu const A mais B. Vou colocar aqui o resultado da soma A mais B. E eu vou retornar esse resultado aqui. Se A mais B não vai fazer nada, só vai ter aí o valor. Beleza, né? E ele vai ver que retorna um T. Por quê? Porque eu coloquei o resultado aqui, que é a tipagem T, e tô retornando ele, né? Não precisaria colocar aqui mesmo, explícito, né? Mas poderia. Mas o que eu tô querendo dizer com esse T aqui? É que ele vai ser o seguinte. Esse aqui, que é o T, eu tô falando que eu posso ter uma tipagem. Então, o que que significa? Se eu criar esse soma aqui, eu posso ter aqui o valor, tá vendo aqui? O valor A, parece o valor A e o B, ó. A e o B, ou seja, 10, 20. Só que se colocar vírgula aqui, não aparece o resultado. Porque o resultado, ele é vamos dizer que é um terceiro argumento, mas é aqui, ó, tá recebendo como tipagem. E aonde que eu envio essa tipagem aqui? Eu vou enviar a tipagem aqui, ó. Eu vou enviar a tipagem. Eu posso falar, por exemplo, que o resultado aqui, ó, por exemplo, uma string. Então, o que acontece? Quando eu... É o soma 2, aliás, né, ó. Deixa eu... Falei errado aqui, ó. Soma 2, abre o parênteses aqui, né, ó. Na verdade, ele tá ali. Então, por quê? O que que acontece aqui? Eu tenho o resultado e eu tenho, por exemplo, 10, 20. E aqui, ele não sabe o valor que é. Né? Por exemplo, colocar uma string, por exemplo. Né? Ó, não vai dar certo. Só faz a referência do tipo, mas está usando o valor no momento. Eu posso enviar qualquer coisa aqui. Porque está falando o seguinte, que esse resultado que eu quero colocar é qualquer coisa. Né? Qualquer coisa está enviando como se fosse uma parte aqui do seu código, onde você quer enviar como se fosse um unknown, né? Só que você quer enviar um valor que você não sabe muito bem o que é ele ainda. Então tá vendo que ele envia aqui como se fosse aqui, ó, como se fosse uma tipagem, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui deixa eu colocar um name aqui, por exemplo, né? Ó. Eu coloco isso aqui, eu estou falando o seguinte, ó, que esse soma vai retornar isso. Então eu tô falando que esse soma, ele vai retornar um name. Então por mais que eu coloque aqui um 10, 20, faça a soma e tudo mais, eu vou retornar aqui o resultado passando a minha tipagem, né? Passar a minha tipagem aqui que vai ser um name com alguma coisa, com algum valor que eu espero. Então você pode fazer isso aqui em interfaces também, né? Você pode fazer isso em interface porque esse resultado que você pode colocar, você pode aceitar como argumento uma tipagem. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um exemplo assim meio estranho de entender,
porque para explicar esse T, mas você, por exemplo, poderia colocar aqui que esse pagamento aqui ele vai ter um valor que você não sabe muito bem o que, que é. Vamos pensar nesse aqui, ó. Vamos pensar naquele generics de uma outra maneira. Vamos pensar que aqui você vai ter o pagamento da empresa, você tem o pagamento, só que assim, você tem um argumento aqui que você não sabe muito bem como que é ele, porque vai depender, é uma tipagem, só que alguém vai definir essa tipagem, né? Então, vamos supor aqui que vai ser, nesse pagamento a gente tem a data, valor e o método de pagamento, você vai ter, por exemplo, assim, a maneira que ele vai devolver o resultado do pagamento, né? Então você vai ter ali, por exemplo, o comprovante. Só que esse comprovante aqui, ele não é uma string. Esse comprovante pode ser uma string, porque pode ser que para alguma empresa o comprovante aqui é só uma string falando assim, você recebeu uma transferência de tal coisa, na informação tal, é uma string só inteira. Mas pode ser que um comprovante de alguma outra empresa, vamos supor que do Itaú, vamos supor que do Itaú é assim, ó, você recebeu, né, ou tá lá a transferência assim, ó, com os dados, né? E isso é tudo numa string só. Tá lá assim numa string só. E tá assim, por exemplo, assim, ó. Transferência de tal valor, blá blá blá, e as outras informações, tudo numa string só. Mas aí você vai ver que o do Nubank vai ter agora diferente. Ele vai ter, por exemplo, agora como se fosse ele retorna uma, uma lista aqui, ó, um objeto, né? Vamos supor, com o valor, né? O valor, dois pontos, e algum valor aqui. Ele recebe, por exemplo, o usuário, e aí tem um texto. Por que eu tô falando isso? Porque imagina que você tá fazendo, principalmente esse sistema de pagamento, você integrou com o pagamento do Nubank. E o Nubank, ele responde de uma maneira, né? Ele tem um comprovante que ele responde de uma maneira, o comprovante. Ele vai enviar algumas informações para você. E aí, o Itaú vai te mandar as informações do comprovante de outra maneira, que talvez não é a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Vamos supor que esse aqui, ó, eu vou criar aqui, ó, uma interface Nubank, ó, comprovante Nubank. E aí ele te retorna o que, o comprovante do Nubank? Ele te retorna o valor, que é um number. Ele te retorna a hora do pagamento, vou colocar a data do pagamento, porque por mais que você tenha a data do pagamento do seu projeto, né, da sua plataforma, tem a data do pagamento do Nubank. Data do pagamento, eu vou colocar aqui e vou colocar assim, por exemplo, assim, destinatário, por exemplo. Destinatário, string, beleza? Ou melhor, para quem, e vou colocar quem enviou. Vamos supor que é isso aqui, alguma coisa assim, ó. Só um exemplo. E aí o que acontece? Você tem uma outra interface aqui, né? Pro comprovante do Itaú. Do Itaú, ele tem o valor, tem o dado de pagamento, só que ele não tem quem enviou. Ele só mostra o para quem, e aí por algum motivo ele também quer enviar o CPF ali, ó. O CPF do usuário. Vou colocar como string, mas pode ser um number aqui também, não tem problema. E aí você tem esses caras aqui, ó. Beleza? Você tem o comprovante de Itaú, só que os dois são diferentes, né? Tem algumas coisas parecidas e tal, mas são diferentes. E aí o que acontece? Esse comprovante, ele não vai ser comprovante do Nubank, mas também não vai ser comprovante do Itaú. E aí você precisa de uma maneira meio que dinâmica fazer isso. Então, para isso, você faz o quê? Você chama isso aqui, ó, pega nesse pagamento e coloca um T, ou seja, você está falando que você vai receber uma tipagem como parâmetro. Então, por exemplo, você vai vir aqui, vai colocar esse T e agora ele é dinâmico, ou seja, quem referencia esse pagamento aqui, ó, vamos supor, pagamento da empresa Nubank. Você vai vir aqui e passar comprovante Nubank. Aí, ó, agora você está fazendo o pagamento da empresa e ele se estende do pagamento, só que é um pagamento do quê? Como eu tô falando do pagamento da empresa do Nubank, eu tô querendo enviar aqui o comprovante lá do Nubank. Se eu tô fazendo a mesma coisa aqui, ó, comprovante da empresa Itaú. Ele coloca aqui CNPJ, mas aí de repente ele tem também aqui razão social. Vamos supor que ele, sei lá, por algum motivo ele mostra aqui também. Aí você vai ter o quê? Comprovante Itaú. Então, só para você entender como funciona esse generics, né? Você consegue passar uma tipagem aqui falando que você vai ter, né? Você passa o mouse aqui também, ó. É o parâmetro aqui, o T em pagamento, ou seja, você tem aqui o pagamento, só que você precisa enviar.
como se fosse uma função, né? Como se fosse uma função onde você tem os parâmetros, quando você chama soma, você precisa passar o valor 1, o valor 2, por exemplo, você pode ter como se fosse um parâmetro aqui numa interface, né? E aí você precisa enviar como é ela, e aí essa que você enviou, que eu recebo aqui como T, ela vai tipar esse comprovante, ó. Então vai ficar muito mais fácil, porque depois que você colocar isso aqui numa variável e tudo mais, ele vai te retornar justamente o que você precisa, né? Então se eu colocar aqui, ó, const comprovante Nubank e colocar aqui, ó, aliás, pagamento, né, ó, colocar aqui pagamento. Pagamento da empresa Nubank. O que eu vou ver aqui, ó? Que eu tenho aqui o CNPJ, ó, CNPJ, comprovante. E no comprovante aqui, eu tenho o quê, ó? Comprovante. Eu vou abrir esse comprovante. Ó, quem enviou e para quem. Por quê? Quem enviou e para quem, porque eu tenho isso aqui, ó, no comprovante do Nubank. O comprovante do Itaú, se você for ver, ele basicamente você tem aqui, ó, o para quem só, CPF, o que não tem aqui. Então, se eu for vir aqui agora, ó, pagamento da empresa, Itaú, você vai ver que aqui, ó, eu tenho o CPF, para quem, ó, então já fica tudo dinâmico, né? Você simplesmente coloca o que você ali precisa. Então é isso. De interfaces, é basicamente isso. Uma outras coisas que você pode fazer é o seguinte, né? Você pode pegar, por exemplo, aqui também. Vou pegar agora um exemplo, saindo desse exemplo aqui do comprovante de cada um e tal. Eu só vou pegar qualquer interface aqui genérica mesmo. Eu posso pegar esse comprovante do Itaú e vamos supor que aqui em algum momento eu preciso pegar alguma informação, por exemplo, só o CPF. E eu colocar assim, ó, CPF do cliente, vou colocar aqui assim, 2 pontos, comprovante de Itaú. Vamos supor que é isso aqui que eu quero. Só que aqui, se eu fazer isso, eu preciso passar todas as informações. Eu não quero todas as informações. Eu quero colocar aqui o CPF do cliente, mas eu quero fazer de uma outra maneira. O que eu posso fazer? Eu poderia colocar um PIC aqui, e aí eu posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar assim, e eu colocar aqui, ó, que eu quero quem? O CPF. E aí se eu vir aqui, ó, tá vendo que eu só tenho o CPF, ó, eu não tenho mais nada. Né, ó, ele é o do tipo number, né, que eu coloquei. Então, vou colocar aqui. Beleza, eu não consigo ter mais nenhum. Por quê? O que é esse pique? Esse pique é justamente para você pegar alguma informação, né, que você quer. Então, eu tenho aqui o comprovante, mas eu quero tipar aqui uma variável, só que eu não quero tipar manualmente aqui, tipo, como um number só. Por algum motivo, você não quer falar que o CPF do cliente é um number. Você quer simplesmente pegar, de fato, ali alguma coisa que existe dentro aqui, por causa que se de repente esse CPF mudar de number para string, alguma coisa, já tá tipado aqui certinho e você só precisa mudar o que alterou. Então você vai fazer isso aqui. Não sei se aqui você consegue pegar outras, ó. Pelo jeito não. Então você tem esse pick. Da mesma maneira que você tem o pick, você tem também o omit. E o omit é justamente o quê? O contrário. Em vez de você pegar, você só omite ele, ó. Agora você tem todos eles, todos esses três aqui, ó, menos o CPF, né? Então você tem todos eles, menos o CPF aqui. Então você consegue fazer isso aqui também, né? Você poderia ter também aqui, por exemplo, um read only, né? Read only aqui, né, ó. E aí, beleza. Você vai ter aqui as propriedades, né, ó. Vamos supor que você tenha CPF, data do pagamento. Como ele é uma data, deixa eu colocar aqui new date do JavaScript, né? New date, para quem e valor aqui, ó. Beleza. Se eu passar o mouse em cima do CPF do cliente aqui, ó, ele é o read only. Então, ou seja, ele é somente leitura. Aqui vamos supor que é o exemplo que eu fiz. Então, se eu pegar aqui CPF igual a algum valor, não dá, né, ó, porque não é possível atribuir a CPF porque é uma propriedade somente leitura, né? Então, eu consigo pegar ela para olhar, para ver qual o valor que é, né? Mas eu não consigo atualizar, porque é o CPF do cliente, pô, não vou conseguir atualizar esse valor. Então, ele é read only. Então tem várias coisas que você pode fazer, inclusive você pode criar também aqui, ó, uma outra coisa do JavaScript, você pode criar, por exemplo, assim, vamos supor, dados do cliente, E aí você quer falar o seguinte, ó, você quer colocar aqui um record, e aí você vai fazer o seguinte aqui, ó, a estrutura, você pode colocar esse record, e aí você vai falar que o primeiro valor tem que ser string e o segundo valor tem que ser number. Como ele é um objeto, você está falando o quê? Que o primeiro valor aqui, ó, ele precisa ser uma string e o segundo valor precisa ser um número. Então, se eu colocar, por exemplo, string aqui, não vai dar certo. O tipo string não pode ser atribuído ao tipo number. Ou você poderia falar que, por exemplo, aqui, ó, aqui precisa ser, ó, item 1, vamos supor, ou item 2, vamos supor.
Isso aqui, ó. Agora você só pode tipar assim, ó. Você pode colocar o número normal, só que só tem item 2 e você não consegue tipar mais nada. Por quê? Porque você não colocou que no seu objeto vai ser construído assim. Então você consegue até colocar como o seu objeto vai ser construído, ó. Você consegue tipar. Você está falando que a chave tem que ser esse nome ou esse nome. Como que seria, seria usado isso aqui? Porque imagine que você tem aqui, ó, os dados do cliente Nubank e do Itaú. Se você deixar simplesmente normal, vamos deixar uma string assim, normal, né? Ó. Isso aqui também já é string. Você manualmente teria que colocar aqui, ó, Nubank e Itaú. E nada te obriga a fazer isso. Né? Nada te obriga a falar que é Nubank, é Itaú. Então você teria que fazer o quê? Você teria que colocar aqui, ó, que é Nubank ou Itaú. E aí você poderia, inclusive você poderia fazer assim, né? Ó, com type, né? Ó, type company, por exemplo, company, e aqui tem Nubank ou Itaú, vamos supor, né? Ó. Aí você vem aqui, por exemplo, coloca company, e aí você vai ver que aqui ele vai poder colocar Nubank ou Itaú. E aí vamos supor que a tipagem aqui são os dados, né? Ó. Então vamos supor que são os dados de comprovante, vai, vamos pegar esse exemplo de novo. Então aqui ele vai ser também um ou outro, né? Então você pode colocar, por exemplo, aqui que vai ser o comprovante do Nubank ou comprovante do Itaú, né? O comprovante do Itaú. E aí você vai ver que você pode colocar aqui um ou outro, né? Então, do Nubank, ele vai aparecer alguma informação aqui, do Itaú, ele vai aparecer alguma informação aqui também. Então, claro que, como você colocou que pode ser um ou outro, ele vai mostrar CPF para os dois e tal, mas aqui teria tudo uma lógica para você fazer, para você falar o seguinte, para Nubank, siga esses parâmetros. Pro, pro Itaú, siga os outros parâmetros. Então, normal, né? Mas você consegue tipar também dessa maneira. Então, basicamente o que a gente precisa saber do TypeScript, assim, para começar, é essas coisas, né? Interface, tipar as variáveis, tipar funções, né? Saber que tem aqui, por exemplo, parâmetros opcionais, né? Ou parâmetros que pode ser também um ou outro, né? Como aqui, por exemplo, vivo ou morto, branco ou preto. Então, tem algumas coisas que você pode fazer com type, interfaces enviando parâmetros, né, pelas interfaces, você consegue estender elas para criar as suas, né? Então você consegue colocar o record para mostrar, né, como você quer que o seu objeto seja construído, como você quer, por exemplo, pegar os valores. Então tem bastante coisa do TypeScript, bastante coisa avançada e tem muitas outras coisas ainda para ver do TypeScript. Mas o principal, assim, o mais que é importante a gente saber desde o início é essas coisas, né? Muitas coisas aqui pode ser que você não use, talvez isso aqui não vai usar tanto no começo, esse negócio de genérico, isso aqui passar a tipagem como parâmetro. Mas é bom saber e tá no radar aí. Esse recorde talvez vai ser em casos mais específicos, né? Até aquele pique, omite, vai ser em casos mais específicos, mas é bom pelo menos ter uma ciência que também dá para fazer isso. Mas o que eu queria mostrar de TypeScript nessa aula era isso.